A água é um bem absolutamente fundamental à vida e um bem precioso até em termos de ilhas, como é o caso dos Açores. A sua produção é restrita, pelo que nos compete fazer uma gestão criteriosa e sistemática da sua utilização. Nos aeroportos dos Açores temos esses cuidados e encontramos inclusivamente propostas de alternativas de produção de água que, não sendo necessariamente potável, pode ser utilizada noutras finalidades. O consumo de água no aeroporto de Lisboa tem oscilado nos últimos anos, sendo importante verificar que o consumo de água por passageiro tem vindo a reduzir de forma muito gradual e consistente. Ao nível da gestão da água, implementamos uma série de medidas. Ao nível, por exemplo, da instalação de temporizadores nas torneiras das instalações sanitárias ou utilizando sistemas de rega mais eficientes. Há alguns anos atrás aderimos ao sistema WaterBeep da EPAL e este é um serviço que disponibiliza ao aeroporto informação sobre o volume de água que dá entrada no aeroporto a cada 15 minutos. Se houver algum desvio significativo do padrão habitual de consumo ou se houver algum consumo contínuo, seja prolongado ao longo do tempo, recebemos essa informação e podemos atuar de imediato. Entre 2010 e 2019 conseguimos uma redução da ordem dos 64%. O aeroporto de Beja possui uma rede de abastecimento de água bastante extensa. Isso dificulta um pouco a detecção visual das possíveis fugas. Em parceria com a EPAL, procedemos a um trabalho intenso e exaustivo mesmo na detecção de fugas, o que nos valeu uma poupança de mais de 60% do consumo de água no aeroporto. No aeroporto de Faro temos como meta garantir um fornecimento de água aos nossos clientes sem interrupções, em segurança e com o mínimo desperdício possível. Temos um conjunto de contadores instalados que nos permitem em permanência monitorizar toda a rede e garantir que sempre que há um consumo fora do normal, nós recebemos um alarme e atuamos imediatamente sobre essa anomalia. Temos já implementadas um conjunto de medidas, como por exemplo a lavagem a seco das viaturas, sempre possível, o sistema de rega gota a gota e privilegiamos a rega dos jardins durante o período noturno para evitar desperdícios de água. Temos urinóis a seco, em que é feito o tamponamento químico para evitar os maus cheiros e assim não é necessário recorrer à água e nem fazer as descargas. O sistema de vácuo implementado aqui no edifício, em termos muito simples, é semelhante ao que existem nas aeronaves. É o ar que promove o arrasto de água residual até junto da central. Esse escoamento em regime turbulento permite fazer a autolimpeza da tubagem, permitindo assim a boa conservação da mesma. Este sistema consiste sobretudo na redução significativa de consumos de água. Estamos a falar em reduções nas sanitas de cerca de 75% de redução em relação ao sistema tradicional, fruto da grande velocidade. Ela é transportada até à central, que depois é devidamente encaminhada para a nossa ETAR, que existe no interior da nossa infraestrutura. A ETAR do Aeroporto do Porto tem como missão tratar as águas poluídas provenientes da aerogar e das oficinas. Nesta ETAR são tratados cerca de 300 metros cúbicos de água por dia. A ETAR é ainda alvo de monitorização mensal de parâmetros bem definidos através de um laboratório acreditado. Este sistema de tratamento é sinónimo de boas práticas e de preservação do ambiente. No ano 2012 é detectado que a ETAR que existia estava subdimensionada para a produção de esgoto que era efetuada no aeroporto. Como a ETAR não correspondia às expectativas, foi construída uma ETAR compacta, paralelamente à ETAR que existia. Em 2014, a empresa municipal de saneamento pede ao aeroporto de Beja a autorização para ligar a conduta de esgotos de São Brice, que até então os esgotos de São Brice eram tratados numa fossa cética. Efetua-se essa ligação, até hoje mantém-se, e aqui temos um exemplo de estreita colaboração e cooperação com a comunidade envolvente ao aeroporto. A Ilha da Madeira ostenta um sistema de regadio através de canais de rega com cerca de 200 km, designados como levadas, destinados aos transportes de água disponíveis nos lugares mais altos e na costa norte da ilha, para os terrenos agrícolas da costa sul da Madeira a cotas mais baixas.
O aeroporto da Madeira utiliza também esta água, que tratando-se de uma água não potável e sem tratamento químico, transportada maioritariamente por gravidade, apresenta um menor impacto ambiental na sua produção e utilização. No aeroporto do Porto existem distribuídos por vários locais os separadores de hidrocarbonetos. Este sistema efetua um pré-tratamento às águas pluviais e de escorrência antes de serem encaminhadas para o meio hídrico, como é o caso deste emissário pluvial. Os separadores de hidrocarbonetos são regularmente monitorizados por um laboratório acreditado. É através deste sistema que se consegue que haja uma maior prevenção da poluição do meio hídrico. O aeroporto de Faro é um aeroporto único, talvez, dentro do grupo, por ser um aeroporto costeiro, localizado no seio de um parque natural, da Ria Formosa, portanto envolvido por uma área úmida, com vários estatutos de conservação e por isso muito desafiante do ponto de vista da gestão ambiental diária. Como tal, existem vários sistemas de pré-tratamento das águas pluviais e escorrência, antes das descargas, quer no meio, quer na ligação à própria TAR ainda. Existem separadores de elevadas capacidades que servem as principais áreas críticas, portanto as plataformas de estacionamento, os caminhos de circulação e a própria pista, as oficinas e as bombas de abastecimento de combustíveis. Existem vários procedimentos no dia-a-dia para evitar ou prevenir os fenómenos de poluição, de que é um grande exemplo o procedimento de limpeza de derrames acidentais nas plataformas ou na pista, nas áreas críticas. Os separadores funcionam como uma resposta última numa situação de derrame, mas os derrames acabam sempre por ser contidos, aspirados, portanto limpos, lavados, antes da própria ligação ao separador. O aeroporto de Lisboa funciona como uma pequena cidade em que a gestão do recurso natural água tem de ser feita de uma forma racional e eficiente e sempre numa perspectiva de sustentabilidade. Temos alguns reservatórios de água para consumo humano e procuramos sempre manter a sua integridade em termos estruturais por um lado e em termos sanitários por outro. Hoje está a decorrer aqui uma ação de higienização dos reservatórios de água para consumo e esta é uma operação que nós realizamos anualmente de acordo com as recomendações em vigor nesta matéria. Os reservatórios de água têm de estar sempre em boas condições de funcionamento para não comprometermos a qualidade da água e assim garantirmos que a mesma é segura em termos físicos, químicos e microbiológicos. Depois, paralelamente a este tipo de ações, realizamos análise à qualidade da água, não só nos reservatórios em si, mas também em vários pontos a jusante dentro do perímetro aeroportuário. A Ilha do Porto Santo é uma ilha onde existe escassez de recursos hídricos. De acordo com alguns estudos realizados, a zona de maior pluviosidade é a zona onde se encontra implantado o aeroporto, fazendo com que nesta zona fosse, por um lado, diminuída a recarga aquífera e, por outro, fosse criado um acréscimo significativo de escoamento resultante das águas pluviais escoadas da pista e da plataforma de estacionamento. A solução encontrada foi canalizar essa água para o açude do tanque, situado numa zona próxima do aeroporto, que representa a maior estrutura de armazenamento de água de rega existente na ilha, pondo em prática o princípio basilar da AVANCI de responsabilidade social para com as comunidades envolventes. A ANA Aeroportos de Portugal e necessariamente os aeroportos dos Açores têm o seu sistema de gestão ambiental perfeitamente certificado. Nesse sentido, e uma das tarefas que temos é de compatibilização dos nossos interesses com os interesses das entidades públicas e privadas que aqui na região desenvolvem a sua atividade de promoção e defesa do ambiente. Nesse sentido, tivemos uma interessante iniciativa em colaboração com o Governo Regional dos Açores, Direção Regional das Florestas, na divulgação das plantas endémicas desta região, de que resultaram não só estes vasos e esta divulgação que tenho atrás de mim, como também o plantio de 10.000 exemplares de plantas endémicas nos taludes do aeroporto.